E aí, pessoal? Eu tava vendo o Horta falando 247. Eu não sei quando é que foi isso, porque eu vi hoje de manhã assim, só um trechozinho. É uma coisa que eu já falei aqui. Ele fala que lá nos Estados Unidos, por exemplo, as igrejas não podem se meter em política. Ou qualquer fundação que não pague imposto ou receba incentivo para existir, ONG, qualquer uma, não pode se meter em política, não pode nem falar, não pode. Então o agronegócio aqui no Brasil e as igrejas deviam ser proibidos. Se eles adoram tanto aquela Meca lá, eles acham que lá é tudo perfeito, tinha que usar aqui. Porque o, se tu não paga, se tu não contribui para o Estado, tu só atrapalha. Aí nesse mesmo tema, eu vi, não lembro quem foi que eu vi esse tempo atrás aí. Nós vamos virar o quê? Nós vamos virar. Se nós continuar não acordando, nós, classe média, nós brasileiros, não importa nem se tu é evangélico. Nós vamos virar o quê se aquilo lá virar um BBB? Total BBB, o Congresso. E se eles botar mais dois no super evangélico no Supremo, nós vamos virar o quê? Como nós vamos sustentar isso se eles não pagam imposto? Porque tu pode ter a ilusão de que tu cria dinheiro do nada. Lógico, tu cria, mas sem o Estado, tu não faz nada. Sem um controle, sem o aval do Estado. Se tu plantar uma alface, tu tá criando dinheiro, mas tem que ter o aval do Estado que garante dizer, esse dinheiro vale. Essa alface vale, sei lá, quanto custa um pé de alface? 5 pila? Vale 5 pila e eu garanto aqui, com o Banco Central. E o Banco Central tem que ser nosso. Não pode ser independente ou se nós tiver outro golpe ou cair na besteira de votar, eleger outro, ou zero à esquerda do cara que bate continência para a bandeira americana, ser comandado pelos Estados Unidos. Ou ser pior, ser comandado pelos Itaú da vida, os Bradesco. Pior, Meridional. Meridional não, Santander, que é espanhol. Ou pior, o Banco of Boston, que é americano, que compra os títulos do Brasil, é um dos poucos que pode comprar os títulos do Brasil por causa dessa jogada aí que eles fazem. Que eles fazem entre os grandes na colônia, porque eles acham que são dono, e os colonos aqui caem nessa esparrela que eles são dono. Mas aí é uma história muito longa, é difícil de explicar. Então é isso. Como fazer o povo entender que se não contribui, tu não pode dar palpite, senão tu só estraga. Como nós vamos sustentar? Onde eles vão tirar dinheiro para sustentar se nós virar um congresso de BBB? Bíblia, bala e boi. A economia, como é que nós vamos fazer a economia crescer? Como é que esses caras vão fazer a economia crescer? Se eles só sugam, e só sugando uma hora acaba. Não tem como. Se tu só tira. Tu pode pensar na tua vida e tudo. Se tu só tirar uma coisa, imagina tu ter um pote de bolacha. Só tirar, uma hora acaba. E aí? E é o que vai acontecer. Se nós não frear. Se nós... Eu não digo cobrar imposto das igrejas, que isso aí já é uma loucura para os evangélicos, né? Eles acham que isso é um pecado mortal. Mas se não pode cobrar imposto, um cara não pode estar o dia inteiro lá no púlpito fazendo política e eu só posso fazer 2 meses na minha campanha. Tu entende a diferença? E na campanha eles reforçam ainda os cultos para ele fazer mais política ainda. E olha, não é só pessoalmente para eles, os pastores. Eles fazem para os caras que defendem. Eles vendem a campanha. Eu tenho tantos dizimistas. Eles falam assim, abertamente. Eu tenho tantos dizimistas. Se tu me der tanto, eu faço eles votar em ti. Assim vai. Isso é prova. Eu ouvi da boca de um desses caras aí. Pode ser que seja mentira dele, mas algum fonte de verdade. Um deputado nosso aqui da cidade, que até foi envolvido em falcatruas, que ele tinha funcionários fantasma. Eu vi um cara falando... Esse louco aí não vai se eleger porque nossa igreja já fechou com outro. Sabe? Como fechou com outro? Por puro amor? Não. Por puro Deus. Então é isso. Eu não sei quando foi esse comentário do Horta ali, mas vale a pena assistir.
E vale a pena entender por que a China é grande. Porque ela corta isso aí. Os Edir Macedo jamais existiriam na China. Um cara que vende feijão mágico na China estaria preso por estelionato, por charlatanismo, por qualquer outra coisa. Feijão mágico para Covid. R$1.000. Sabe, tem... E ele tá ali, nas igrejas em todo o Brasil, a foto dele lá, aquele chapelão lá, como se fosse um Messias. E ele não pode ser tocado. Porque ele não disse isso, ele só profetizou. Profetizou. Aí não é crime. Não é crime para a nossa justiça. A nossa bilionária justiça. Mas é crime. Até perante o próprio Deus deles é crime. Só que eles não conseguem ver. Sabe? E o feijão mágico é só uma. Mas teve o outro, o RR também, que falou um monte de besteira sobre a Covid, que ia salvar, que não precisava. Essas besteiras aí. Fora os outros, pastorada pequena, que forçava os caras a ir na igreja mesmo sendo proibido. Porque Deus... Porque não sei o quê. Bom, tanto é que eles elegem esse cara e bate continência para a bandeira americana sem entender o quanto dízimos eles perderam por causa que foi bilhões, trilhões talvez, que saiu da nossa economia com a gasolina, com a doação dos gasodutos, a doação da Petrobras Distribuidora, as refinarias, as plantas de fertilizante. Mas eles estão tranquilos. Eles não vão pagar imposto e vão ficar por cima da carne seca. Carne seca do povo. Não importa se é dizimista ou não. O povo mais pobre paga isso aí. Então é isso. Acho que passei o recado aqui, né? Abraço!